A história de vida de hoje é uma dupla homenagem a um clube de futebol e, mais do que isso, ao líder de uma claque. A história chama-se Split, Croácia, 14 de setembro de 1994, mas também se podia chamar Sempre Presente. O Benfica deslocou-se ao estádio de Hajduk Split para disputar o primeiro desafio do Grupo C da Liga dos Campeões 94-95. Estádio cheio, ambiente adverso para o Benfica. Os adeptos croatas enchiam de moral a equipa com o seu apoio. Nas bancadas havia um pequeno grupo de adeptos do Benfica, membros do No Name Boys. Entre eles encontrava-se Jorge Maurício, mais conhecido por Gullit, um fervoroso adepto do Benfica, mítico dirigente e um dos líderes da claque encarnada. O Gullit viajava para todo o lado, assistia a todos os jogos. Tinha o hábito de escrever no verso dos bilhetes uma crónica onde relatava os acontecimentos relacionados com as claques. Sempre presente, era o seu lema. Mais tarde, tornar-se-ia o lema de um grupo inteiro. O jogo terminou com um empate a 0, um resultado satisfatório para os encarnados. Na viagem de regresso, a carrinha que transportava alguns dos membros do ZNN despistou-se numa autoestrada em Espanha. O acidente foi grave. Morreram 3 jovens, a Rita, o Tino e o Jorge Maurício Gullit. A má notícia correu depressa. As televisões e as rádios e os jornais noticiaram a tragédia. O país desportivo ficou de luto. Os membros da claque receberam a arrasadora notícia. Só eles sabiam o significado real da perda. Quando eu soube, fiquei bastante abalado. Conhecia o Gullit muito bem, embora não fosse seu amigo pessoal. Com ele assistia a muitos jogos no topo sul do Estádio da Luz e também a alguns jogos fora. Lembro-me das nossas deslocações a Alvalade, Belém, Amadora, Estoril, Jamor e Santo Tirso. Éramos um grupo unido e o Gullit estava sempre na linha da frente. No dia do funeral inventei uma desculpa no trabalho e desloquei-me ao Estádio da Luz pela manhã. Soube que as urnas com os corpos da Rita, do Tino e do Gullit iriam dar uma volta ao estádio antes de irem sepultar no cemitério do Benfica. Cheguei ao estádio e, sem surpresa, encontrei cerca de 500 elementos dos No Name à espera do Gullit. Entre eles estavam elementos de outras claques do país. A Juveléu, mostrando respeito e admiração pelo adversário. A Sandra, outra lendária dirigente dos No Name, tratou de distribuir t-shirts pretas dos No Name. Ainda hoje guardo a minha e cada vez que olho para ela lembro-me dela. As carrinhas, carregando os caixões, chegaram e a dor tomou conta de todos. Nunca tinha visto tamanho sinal de pesar no seio dos adeptos benfiquistas. Infelizmente, 10 anos depois, o luto e o pesar foi ainda maior com a morte do Mickey Feher. O cortejo fez uma pausa em frente à porta da entrada da claque no estádio, do topo sul. Foi a última vez que o Gullit esteve na sua curva. De seguida partiu para a última morada. Ao cemitério compareceram alguns jogadores como o Mozart, João Pinto e o Veloso. Foi uma despedida emocionada e triste ao som dos nossos cânticos. O Jorge Maurício era um líder. Trajava sempre à ultra e tinha um característico boné na cabeça do seu jogador preferido, Ruud Gullit, o lendário jogador holandês. Tenho saudades do tempo em que via o Gullit na bancada, com um tambor na mão ou um simples cascol, sempre a cantar e a puxar pelo Benfica. Era uma inspiração e um exemplo. E por isso era respeitado dentro e fora da sua claque. Em 1992, foi um dos que liderou o movimento de dissidentes dos Diabos Vermelhos, que, descontentes com o rumo e a direção da claque, formaram um outro grupo de apoio ao Benfica numa bancada diferente, situada no topo sul do estádio. Eu estava lá em 1992, no primeiro jogo dos novos Diabos Vermelhos contra a equipa do Sparta de Praga. Foi o início daquilo que mais tarde se chamou Rapazes Sem Nome, os No Name Boys, uma claque à qual tive o orgulho de pertencer, numa altura em que o futebol e as claques não estavam minadas como agora. Há gente que anda aqui a trabalhar, a perder tempo, a privar-se da companhia dos familiares, e aparecem uns palhaços que vêm para aqui acomodar-se e estragar tudo. Escreveu um dia numa publicação dos No Name. Ele sabia do que falava. Há um episódio que só eu e o Gullit vivemos e que ninguém sabe. Por altura da formação dos No Name, quando soube que já não poderiam adotar o nome de Diabos Vermelhos, quis ficar com a t-shirt amarela identificativa como membro da direção dos Diabos Vermelhos que o Gullit ainda possuía. Concordámos que eu lhe compraria a t-shirt. Como na altura não tinha dinheiro, comigo o Gullit disse: leva e trazes-me o dinheiro no próximo jogo. O facto é que nunca cheguei a pagar-lhe o que devia. Velhos tempos, em que havia amizade e companheirismo na claque. Era a chamada velha guarda,
uma designação que muitos miúdos que hoje frequentam as claques desconhecem. Por isso, obrigado, Jorge Maurício Gullit. O teu exemplo ficará marcado na memória de todos aqueles que sentem a honra e o orgulho de te terem conhecido. Sempre presentes o nosso lema, o teu lema. Paulo Jacinto.